Olá, estamos começando mais um Calcast aqui nos estúdios da Futurum Capital, nossa super parceira na unidade Futurum mais Cal, no coração da Vila Madalena. Sou Renato Auriemo, sócio do Cal, e no Calcast a gente vai estar recebendo amigos, parceiros, clientes e parceiros amigos, né, que vão contar um pouquinho do seu negócio, do seu mercado, mas acima de tudo a gente vai conhecer um pouco mais das pessoas por trás desses negócios. Hoje não é só, estamos trazendo um convidado, estamos trazendo dois amigos, dois parceiros, e não só são dois amigos, dois parceiros, são dois irmãos. Nós vamos depois estudar o DNA, que é como que pode, né, da mesma família, duas feras dessa, da mesma família. Érico e Marcos Hiller. Érico, fotógrafo documental, que já fez expedições por mais de 50 países. Nós vamos explorar isso aqui um pouquinho, Érico. Trabalhos publicados na National Geographic e na Rolling Stones, né? Ele não só tira foto, mas ele usa suas lentes aí para nos trazer histórias e mostrar situações de tensões sociais, crises ambientais, e tem não só esses trabalhos publicados, mas tem obras extremamente impactantes, como A Marcha do Sal e Água. Aliás, lindíssimos, né, os dois trabalhos. Do outro lado, fera de marcas, um dos maiores estrategistas de marcas, eu diria, do Brasil, doutor em comunicação, fundador da The Hiller Branding, com uma carreira executiva em gigantes como Bank Boston e Santander. Marcos também é autor de 5 livros e, como eu disse, um dos maiores especialistas em branding e cultura digital do país. Só isso que teremos hoje aqui, ó. Não sei se vai dar tempo nessa 1 hora que nós temos aqui com vocês, mas é um privilégio receber vocês dois aqui, os dois irmãos. Primeiro, obrigado por terem vindo, viu? Obrigado você, Renato. Prazer. E a gente sempre faz um quebra-gelo aqui. A gente vai primeiro falar um pouquinho de como a historinha de vocês, né? Falando de storytelling, uma coisa que permeia o trabalho dos dois. A história de vocês, mas a gente faz um quebra-gelo tirando, além do trabalho de vocês, que já são apaixonantes, os trabalhos, quais são as paixões? Fala um pouquinho das paixões de cada um. Vamos começar pelo mais novo. Pelo mais velho. Pelo mais velho. Paixões? Bom, paixões fora a fotografia, porque eu Renato, primeiramente, obrigado aí pelas palavras, mas vamos falar de paixões. Fotografia eu colocaria em primeiro lugar na lista. Justo. Música, arquitetura, cinema, artes. E é isso. Eu acho que paixão é quando você sente algo diferente. No meu caso, se manifesta muito aqui no plano da caixa do peito. Eu, quando sinto alguma coisa assim, coração disparando, alguma química diferente, eu falo, opa, aconteceu. Isso geralmente acontece comigo com um excelente filme, quando eu vejo uma excepcional fotografia preto e branco, quando eu ouço uma música que eu quero ouvir de novo. Então, as minhas paixões estão nesse campo aí, com certeza. Que legal. Posso, antes de entrar, só curiosidade. Quando você vê um filme, que nem agora teve coisa do Oscar, ele teve prêmio de fotografia, de não sei o que. Tá? Você vê o filme, você vê com um olhar diferente? Ou você está relaxado e não está nem percebendo isso? Eu vejo com os dois olhares. Eu vejo com o olhar técnico e com o olhar de... eu quero ver se eu vou ser atravessado, tocado, né? Eu sempre vejo com os dois olhares. Dificilmente eu vejo só com um olhar ou com o outro. E às vezes, já que eu vejo com os dois olhares, eu sou às vezes tocado pelos dois, ou tocado por um e decepcionado pelo outro, e vice-versa. Às vezes o filme, tecnicamente, eu falo, olha, eu reconheço que é muito legal, mas você gostou do filme? Não. Isso tem. Justíssimo. Marcos, você? Cara, eu tô pensando aqui, assim, acho que, tocando aqui no que o Érico comentou, acho que música, para mim, é uma dimensão muito relevante da minha vida também. É muito relevante mesmo, né? Eu acho que
minhas paixões, essas trilhas sonoras da minha vida, eu gosto de estar com as pessoas que eu amo, eu gosto de me divertir, de viajar com a minha esposa, estar junto da minha cachorrinha. Acho que é um pouco sobre isso. Acho que a nossa profissão também, o que a gente escolheu para ser o nosso sustento, quer dizer, também é algo que nos dá muito prazer. Eu amo o que eu faço, amo estar em sala de aula. Acho que pegar o meu ofício aqui de estar diante de uma sala de aula, eu sou professor, né, dou aula quase todas as noites, enfim, é algo que eu amo de verdade. Me dá muito prazer estar ali criando aquelas interconexões, enfim. Acho que a minha profissão de lecionar, de ser professor, e a música, acho que é muito importante. Amo U2, Radiohead, R.E.M. e tantas outras bandas muito americanas e inglesas, enfim. Puta, só música boa, só música boa. Eu vou querer depois explorar um pouquinho. Você teve em vários países e você também gosta de viajar. Da fotografia a gente vai falar, mas vou querer explorar um pouquinho a parte de branding, se as marcas são trabalhadas da mesma forma, de acordo com as culturas e os países diferentes. Guarda um pouquinho Com isso. certeza. Tá bom? Vamos falar. Agora eu vou inverter. Conta um pouquinho da trajetória. Uhum. Né? Quem é Marcus Hiller? Como que ele chegou na The Hiller and Branding? Renato, eu sou uma pessoa nascida assim como meu irmão. A gente nasceu nas Minas Gerais, nós somos mineiros. A gente mora em São Paulo já há 40 anos, enfim. A gente foi adotado por essa cidade aqui que a gente vive. Aí eu acho que jogava vôlei a minha adolescência inteira. Aí entrei na faculdade por influência do meu pai. Meu pai falou, faz administração de empresas, que é algo que dá para você trabalhar em muitas áreas, enfim. Aí entrei na faculdade de administração de marketing. E aí o mundo vai nos levando, né? As oportunidades, os cavalos encilhados vão passando ali, onde a gente entra, não entra, enfim. Aí trabalhei no mercado financeiro, fui executivo de bancos, em área de marketing e comunicação. Até que um belo dia, esse mundo corporativo, para mim, perdeu o sentido, trabalhar de terno e gravata. E aí eu comecei um voo solo, coisa de 15 anos atrás. Aí virei todo o meu foco no mundo acadêmico, né? Fiz o mestrado, fiz o doutorado, terminei o ano retrasado e me tornei um professor. Então a minha área hoje é um pouco disso. Assim, eu sou metade da minha vida eu sou muito acadêmico, professor, pesquisador, e a outra metade eu tenho uma consultoria, né? Abri esse meu voo solo, acho que me incentivou a pavimentar esse voo solo de abrir a minha própria empresa, que é a The Hiller and Branding, uma consultoria de branding, pesquisa, posicionamento, storytelling, um pouco do que a gente faz. Então acho que em linhas gerais é isso, né? Que mais? Também acho que essa questão de ter uma rodinha no pé, né? De ficar viajando aí, é algo que vai acontecendo, né? A gente vai buscando oportunidades. Acho que o mundo realmente é algo fascinante, você explorar outras culturas, né? Eu morei, a gente pode falar sobre isso em algum momento, eu morei na Holanda ano retrasado, fiz um doutorado lá fora, um pedaço da minha pesquisa. Vamos explorar um pouquinho, mas quanto tempo você ficou lá e por que você foi para Holanda? Renato, qualquer doutorado sério que você faz no Brasil hoje, você tem essa possibilidade de pleitear uma etapa fora do Brasil, né? E é um pouco para onde você quer ir, mas um pouco para onde você consegue ir também, né? Aí eu pleiteei a Holanda e pleiteei a cidade de Rotterdam. A minha tese de doutorado foi sobre a Uber, sobre a uberização, sobre o fenômeno da uberização, esse fenômeno, né, dessa chamada precarização do trabalho, entender a plataformização do capitalismo, entender a publicidade da Uber. Então foi um pouco entender quais os novos tipos de subjetividade que se cria na cabeça desse motorista, que já chega ali com aquela lógica de só depende de mim, se eu não conseguir ganhar dinheiro a culpa é minha, né? Quer dizer, a Uber com uma publicidade muito astuta, pronto. Aí a gente chega nesse fenômeno hoje, que é uma exploração de trabalhadores, né? É um vilipêndio de trabalhadores que a gente vê. Posso só pegar um gancho nisso, claro. Uber, que é engraçado que eu estou vendo o seu boné aí, da SXSW de Londres. Uhum. E eu acabei de voltar da SXSW agora, em Austin, e lotado do Waymo, que agora é o Uber sem o motorista. Sem motorista. Então você vê, né? Foram precarizando até a hora que... Tiraram, né? É igual esses entregadores, se puder legalizar que pode ser entregue via drone, vão chutar esses trabalhadores imediatamente. Tinha né? Uber Eats sendo entregue por um robozinho também lá. Um robozinho. Só que tem que ter calçada. Em São Paulo não tem calçada, que é um problema. Esse é um grande debate, né? Um debate muito amplo, que exige um olhar sobre múltiplos ângulos de análise, né? Para entender essas transformações. Né? Mas enfim, aí eu escolhi a Holanda por duas razões. Primeiro, que lá tem um grupo de pesquisadores que me interessavam, são muitos nomes que estudam essas temáticas que eu pesquiso, estão lá.
E eu consegui uma bolsa do governo para ficar lá durante 6 meses, e o governo pergunta, por que você não faz a pesquisa daqui? O que você vai fazer lá? Né? Uma pergunta importante. Você não consegue tocar daqui via Zoom? Por que você tem que estar lá? E aí eu justifiquei porque eu gostaria de estar lá, porque eu gostaria de entrevistar motoristas de Uber, né? Então eu entrevistei motoristas da Holanda, e a Holanda é o país onde fica a sede europeia da Uber, fica em Amsterdã, no prédio mais lindo de Amsterdã, né? Para os motoristas nada e para os funcionários o melhor prédio da Holanda. Enfim, então tem essas dicotomias aí. E que mais? E a Europa é muito regulada, né? E, por exemplo, aqui no Brasil, a Uber faz publicidade, né? Campanhas belíssimas. Há pouco tempo atrás, arrebanhou os principais publicitários aí do mercado brasileiro para fazer as comunicações da Uber. Amigos meus ganharam leão em Cannes com campanhas da Uber. Na Holanda não existe publicidade da Uber, né? O europeu é muito chato, ele é muito crítico, ele é muito politizado, né? Ele vai perceber que é uma publicidade muito, muito sedutora, muito... Enfim... Então, engraçado, você vê? Então, mas o perfil do motorista, tanto aqui quanto lá, jamais vou generalizar, mas ele está precarizado tanto aqui quanto lá, né? Lá ele também está assim, só depende dele, ele está largado à sorte dele, né? Foi um pouco do que eu vi, então foi o que eu fiz, né? Voltei da Holanda, fiquei 6 meses lá com bolsa do governo, enfim, um conceito muito bonito da bolsa CAPES, né? O governo te dá uma verba para você se sustentar e viver lá durante... Vai para uma universidade fora do Brasil, faça a sua pesquisa e traga contribuições para o seu país. É um conceito muito bonito. Então foi um pouco isso, voltei, parei a minha vida durante 3, 4 meses, redigi uma tese de doutorado, né? Um processo cáustico, você colocar uma tese de pé, defendi a tese, deu tudo certo, enfim, estamos aí. Bom, antes de entrar, Érico, para você contar um pouquinho da sua trajetória, uma curiosidade também que eu tenho, quando eu vejo seus posts, etc., é uma dúvida que eu fiquei. Assim como eu perguntei da fotografia quando você vê um filme, se você naturalmente vê como eu vejo, ou você tem um olhar mais técnico, você falou que vê das duas formas, quando você vai para um outro lugar, eu vejo que você está andando, a minha sensação é que ele olha e fala, olha aquela marca, olha que beleza de embalar, olha como está comunicando. Você consegue olhar e não reparar nas marcas, na embalagem, na forma que está se comunicando, ou não? Ou já é natural seu, você se apaixona e fala, nossa, isso aqui é incrível, não é incrível? Como que é? Eu acho que também é esse limiar, assim, né? Acho que nenhum olhar é isento, né? O nosso olhar, ele é resultado dos nossos encontros com o mundo, né? Então, uma vez que eu estudo essas questões, o meu olhar, ele é calibrado para incidir luz nas questões que me interessam ali, né? Mas eu tenho muito cuidado, né? E acho que um pouco até da maturidade me trouxe isso, né? E eu já errei muito nesse sentido, de você querer ser o cara que fica teorizando tudo, né? O chato da teoria, né? Qualquer coisa que você vê, você fica teorizando. Isso é uma coisa que eu tento me afastar. Acho que tem um momento exato você teorizar e incidir ali algumas lupas teóricas para compreender algumas engrenagens de algumas questões do consumo, enfim. Mas também acho que o olhar também, vamos chamar assim, desatento, e você apenas, né, simplesmente olhar e acho que está tudo certo também. Então acho que as duas coisas acabam se misturando, mas acho que nenhum olhar é isento, né? O nosso olhar, ele vem carregado, né, das nossas histórias, o nosso cabeamento, né, dos nossos encontros familiares, de onde nós viemos, né? Tem uma frase que eu uso em aula, que eu cito quase todas as minhas aulas, assim, né? Os comportamentos das pessoas só podem ser compreendidos a partir do contexto a qual elas estão inseridas, né? Então, concordo 100%. E é legal até conversar com você, Renato. A gente falou um pouco sobre AI aqui. Queria muito ouvir o seu olhar de AI, que eu acho que eu não ouvi ainda um olhar de um engenheiro sobre AI, né? Como é que um engenheiro está enxergando AI, um engenheiro que tem um olhar sobre o mundo de um jeito tão peculiar, né? Então acho que é sobre isso, né? Acho que o meu olhar, a minha formação acadêmica, profissional, os meus encontros com o mundo, os meus contatos com meus professores, os meus afetos, quer dizer, tudo isso edita a forma com que eu enxergo o mundo, que é uma forma nem melhor nem pior do que a de vocês. Cada um de nós temos a nossa forma de encarar as coisas, né? Agora, você vê uma pauta, eu vou com o Érico aqui, mas vê uma pauta aqui que é entender como que a marca, como que faz para trabalhar uma marca para entender essa dinâmica de que cada um de nós enxerga de uma forma diferente, né? Deve ter um impacto de como trabalhar a marca nesse sentido. Conta um pouquinho da sua história, Érico. Bom, tanto é verdade que o Marcos fala que cada um tem um ponto de vista de interagir com o mundo, que dá para afirmar que a gente vamos afirmar que a gente teve a mesma infância, assim, se é possível. Nós compartilhamos o mesmo quarto, dormindo.
Durante até o quê? Até uns 15, 16 anos? Mais até? Mais? Ô, Érico, eu fiz com meu irmão, Ah. somos quatro irmãos, né? 3 homens e uma mulher. Eu fiquei com o mesmo quarto com meu irmão até, até quase eu casar. Mas quando eu era pequenininho, eu dormia na mesma cama ele com o pé na minha cabeça. Com o pé, Você chegou a dormir na exatamente. mesma cama ou não? Não sei, acho que não, né? Não, cada um na sua, mas assim. Cada um na sua, mas a gente aquela do lado da outra. mas dormimos no mesmo quarto durante mesmo quarto, 20, né? 25 anos. Então, muito assim, legal. isso influencia. A gente teve a presença ali dos nossos pais e eles na luta deles ali, ralando. Nós tivemos a mesma infância. Só que cada um, obviamente, foi pro seu caminho, né? E isso já se manifestava. Por exemplo, eu não vou dizer que eu sou um super desenhista. Você me considera um bom desenhista? Um bom desenhista. Um bom desenho. Eu desenhava pra caramba na minha adolescência. Só que isso tinha um peso muito forte pra mim. Então, enquanto eles iam se divertir, ir pras baladas, fazer esporte, que o Marcos sempre foi um bom esportista, você lembra quanto tempo eu ficava debruçado em desenho? Então, eu tenho um histórico de desenho. Desenhos que têm um peso pra mim, que não tem eu tenho convicção, Renato, que não tem uma relevância artística, né? Nada muito bom que possa ser publicado, nada disso, mas aquilo foi me dando uma solidez visual, compositiva, estética, que hoje, com quase 50 anos, eu reconheço o pilar que eu construí ali, porque eu acho que você tem que ter bons pilares, e no meu caso foi o desenho. O desenho foi o que me introduziu ao mundo, e aí na medida que a gente ia crescendo, ia tendo outros interesses, aí começa a trabalhar, começa a ir para a faculdade, eu via amigos e parentes em comuns que desenhavam abandonando. E eu fui o último dos moicanos, que eu ficava, pô, só eu ainda gostava. Então tem desenho que eu pego ali, umas histórias em quadrinho, uns personagens que eu criava, até os 20 e poucos anos de idade. Eu falava, cara, isso era pesado para mim. Mas aí depois eu acabei seguindo um caminho mais corporativo também, fui trabalhar numa empresa de tecnologia. Só que de alguma maneira, para mim era claro que eu também não estava no meu lugar. Aí a fotografia ela foi redentora para mim, porque ali pelos meus 25, 26 anos eu falei, pô, ou eu sigo um caminho que o mercado que eu vou com a maré, ou eu desenho a minha própria calmaria no meu pequeno lago aqui. Eu vou com o oceano ou eu crio o meu pequeno lago? E a fotografia foi isso, ela foi redentora, ela me roubou de um mundo de artificialidades, de não verdades, assim, para me levar para eu encontrar a minha essência. Não estou dizendo que eu encontrei, mas eu fui para um caminho que me permitiu me conhecer melhor e conhecer melhor o mundo, diferente do caminho do meu irmão, que foi para um lado acadêmico e que, com super valor e a história que ele escreveu. No meu caso foi a fotografia, que vocês falaram de IA, também está aí sendo chacoalhada nesse universo. Então é isso, dentro da fotografia me interessou muito a fotografia documental, contar histórias, fazer retratos de pessoas. Então não é uma fotografia de evento, de casamento, uma coisa diferente, uma linguagem diferente. Então eu comecei a fazer isso com 25, vou chegar com 50 agora, eu estou há 25 anos construindo esse meu pequeno mundinho, né? Esse canto da fotografia que a minha vida permitiu que eu fizesse. Eu fui mal educado, não comentei sobre o IA. Aqui, vou fazer 2 minutinhos, então, só de respondendo a sua pergunta, a visão do engenheiro aqui, sobre IA. Se é que é possível falar em 2 minutos, que é um negócio tão... É longo, mas só para fazer bem curto aqui. Na realidade, o que eu pensei, não tem saída. Ponto. Está dado. Em todos os mercados, todos os setores, isso aqui não dá para a gente brigar contra o negócio. Então, vai acontecer. Então, tem que buscar qual que é a melhor forma de se utilizar isso. Eu acho que tem muitas coisas boas. Muitas coisas são repetitivas, são morosas, demanda muito um trabalho humano, mas um trabalho talvez sem grandes criatividade, sem usar o nosso que nós temos de melhor, que é o lado humano, a parte de estratégia, de nossos pensamentos e muito mais a parte de operação. Então, acho que usando a tecnologia para substituir esse trabalho operacional, vai sobrar mais tempo para a gente exercer o que nós temos de melhor, que é a nossa criatividade, nossa estratégia, nossas relações humanas. Eu acredito demais, usando a IA na nossa empresa, que nós estamos colocando, para que sobre um tempo, as pessoas possam trabalhar com uma
estou usando entre aspas, sobra de tempo, para que nessa sobra de tempo a gente possa usar para treinamento, desenvolvimento, para que a gente possa desenvolver e, lá na frente, o maior diferencial da nossa empresa, não ser a IA, porque a IA todo mundo vai ter. Ser que nós vamos ter os melhores profissionais. Cara, eu nunca pensei sobre esse prisma. Interessante isso. Entendeu? Essa é a minha visão aí. Que legal. E a IA não é inteligente. Quem é inteligente é quem faz o prompt para a IA, entre aspas. Então, quanto melhor for o prompt, melhor for o ser humano que tiver sabendo o que pedir, como pedir, do jeito de pedir, e sabendo receber, como receber, e avaliar e usar da melhor forma, melhor vai ser o resultado. Então, é minha visão de engenheiro, muito. Mas eu nunca pensei sobre esse prisma. Assim, a IA vai desafogar a gente de questões operacionais e esse tempo de sobra a gente vai fazer com que a gente se treine para se tornar mais hábil em alguma questão. Interessante isso. Não tinha pensado nisso visão do Renato aqui. Que eu gostaria agora de explorar, fazendo para lá e para cá. Como fotógrafo, você teve mais de 50 países. É isso. E normalmente são fotografias de temas complexos. Difíceis. Queria entender primeiro o que te leva a escolher um tema e se você puder falar um pouquinho de situações que você viveu, que te marcaram. Sim. A fotografia, depois lá na frente a gente pode até vincular isso ao IA, se for necessário, mas a fotografia ainda tem uma coisa que talvez a IA esteja impactando outros ramos primeiro, porque nós ainda temos o deslocamento físico. Por enquanto, a IA não mandou um robô para fazer o meu trabalho, por enquanto, lá no outro país. Então, eu vou atrás das histórias e as histórias elas estão onde elas estão. A maioria das histórias e dos temas que eu pesquiso não estão perto da minha casa. Então, eu preciso me deslocar. Às vezes é aqui em São Paulo, dentro do Brasil, às vezes não. Então, existe isso do deslocamento, da busca dessas histórias. Eu acho que eu trabalho muito com as minhas verdades, com o que me impacta, com o que me toca. Então, Renato, respondendo a sua pergunta, eu não sou um pesquisador de temas no sentido de o que eu vou olhar aqui no ChatGPT, no Google, qual que vai ser meu próximo projeto. A escolha dos meus temas vem da recorrência. Quando eu vejo que aquilo está se repetindo. E assim, vamos tomar a imprensa diária como um exemplo, porque não é a minha única fonte de recepção de notícias. Mas vamos pegar a imprensa televisiva que for. Todos os dias a gente ouve sobre feminicídios. Então eu não quero ouvir sobre aquilo, não gostaria de ouvir sobre aquilo, mas eu preciso reconhecer que é um assunto grave, e acontece e tudo mais. Crise hídrica. Eu não sei o que é viver sem água. Eu abro minha torneira, a gente abre a torneira aqui numa grande cidade do Brasil, que é um país com uma abundância de água grande. E água, em teoria, não é um problema aqui para o Brasil. Mas a gente vê que é preocupação diária para milhões de pessoas. Quase 1 bilhão, 1/8 da população global tem um estresse diário para conseguir água para as necessidades mínimas. Esse da água especificamente, eu vi um material lindíssimo, vi a exposição também, uma parte lindíssimos. Te levou para que lugares e assim, mudou a sua visão sobre o tema? Muda a visão porque a gente tem ideias pré-concebidas sobre o que a gente sai para fazer. E você ganha na volta de uma vivência, que eu não vou nem chamar de experiência, muito menos de viagem, eu chamo de vivência. Você volta de uma vivência hídrica, como eu fui viver, por exemplo, na Índia, no Quênia. Quando eu volto com a perspectiva testemunhal. Eu falo sobre a perspectiva de quem viu. E isso, do ponto de vista humano, te dá toda uma outra dimensão. Você vai falar, cara, na verdade, eu concordo ou não com essa notícia, concordo ou não com a sua opinião, porque a experiência que eu tive foi essa e essa. Eu vou lá me transformar num personagem do documentário que eu faço. E como que eu cheguei nesses locais? Não é nem a quantidade de países, a quantidade é o tempo de estrada que eu acabei viajando muito por conta disso. No caso da água, Renato, eu abri um mapa mundi, assim, você digita assim no Google, hotspots da crise hídrica global, dividido por cores, né? Aí vai lá do clarinho pro amarelo, vai ficando vermelho, até ficar roxo, assim. E aí tem uma malha, uma linha que passa pelo centro
equatorial do planeta. Um pouco de Brasil, o meio da África, a Ásia quase inteira, né? De países que têm problemas sérios e recorrentes com água. Aí, dentro das minhas possibilidades de tempo e orçamento, nesse gigantesco projeto que eu me propus de fazer isso ao longo de 10 anos, que resultou em 2 livros e uma exposição, eu acabei pontuando ali uns 15 países. Eu pinei, aqui, são nesses que eu vou. Não sei se são... Em alguns o trabalho fluiu, deu para fazer bastante coisa. Em outros foi bem difícil, porque a crise hídrica ela não está exposta assim, na rua, na esquina, até porque as pessoas não têm uma clareza do tipo de problema que elas têm. Enquanto você não morreu de sede aquele dia, significa que você tem água, né? E se você sabe que vai faltar, você muda. Então eu fui fotografar, essa foi a minha epopeia. Mas como eu falei, a escolha dos temas ela vem de uma recorrência. Onde eu chegava, vinha uma mulher, um ser humano do gênero feminino, vamos colocar dessa forma, uma mulher chegava para mim e falava: você está fotografando os problemas aqui da nossa comunidade? Estou fotografando, estou fazendo um livro, assim, estou fotografando a água. Pois bem, aqui está morrendo tantas mulheres por dia por causa disso. Eu falava: opa, o que está rolando? Aí, no ano seguinte, eu ia para um outro local, repetia: aqui a gente sofre a mutilação genital feminina. Aqui, as mulheres já são atacadas quando fazem isso. Aqui, quando não usa o véu, etc, etc. Aqui no Brasil, Renato, é um dos piores locais do mundo para se ser mulher, para se nascer mulher. Nosso gênero, historicamente, nosso gênero aqui, é tenebroso com as mulheres. A gente sabe disso. Só que eu fui começando a ver certos contextos. Então, eu fotografo os contextos que eu estou inserido. E aí disso vão brotando ideias que podem resultar em projetos. É o próximo livro? É o próximo livro. É sobre violência contra as mulheres. E diversas formas de violência. E como que você segura emocionalmente? Você não chega às vezes em casa ou no final do dia tão próximo dessa realidade? Olha, eu devo como ter... Como você se prepara para que isso não afete... eu devo ter um treino mental, assim. Tá bom. Eu não sou tão disciplinado com isso. Eu acho que você respeitando os seus limites e os limites do seu fotografado, eu tento ter um preparo mental e de chegar até determinado ponto. Mas o que eu tenho para te dizer sobre isso é o seguinte: com o tempo eu achei que eu ia melhorando, né? Você fala, já passo por isso e volto para casa de boa. Mas com o tempo eu tô piorando. Eu tô mais engatilhado com certas situações. Depois que eu me tornei pai, eu fico muito abalado emocionalmente quando eu vejo uma criança em situação de vulnerabilidade. Eu fico muito abalado. Então eu me conheço, eu vou até determinado ponto só. Eu também não gosto de chegar em situações onde eu vejo qualquer pessoa numa situação de risco, onde ela está numa iminência de morte. Ela sabe que se ela não fizer isso, se ela não tomar determinado cuidado com a saúde ou com determinada violência, situação de guerra, ela vai morrer amanhã ou depois. Eu fico muito emocionado com isso. Eu acho que eu fui bem ao longo de toda a minha vida, trazer esses temas para mim, trabalhar eles bem, depois escrever textos sobre eles e ter um olhar mais analítico. Mas eu devo ter acumulado uma série de, vamos chamar assim, de doenças dentro de mim, assim. Eu tenho algumas reações físicas e psicológicas do nada que eu atribuo a um pouco dessa minha memória represada, sabe? Eu tive problemas psicológicos pesados. Imagina, os temas são muito duros. Alguns você tem que transtornos, ficar lá observando, sim, entendendo e quase que vivendo junto, né? Para transmitir até para a fotografia o sentimento. A gente falou de IA, mas a fotografia documental, Renato, ela é profundamente humana. A fotografia é uma das coisas das atividades mais humanas que alguém pode ter. Mais humanas. Eu queria provocar o espectador aqui para que ele fotografasse com responsabilidade. Não é pegar o celular e olha para cá, fazer uma selfie e tal. Isso é legal também, mas isso não chama nem fotografia. A fotografia é uma coisa totalmente de respeito. Você vai levar embora um fragmento da vida de alguém. Olha. Então aquilo tem que ser muito observado, muito. Eu gosto de devolver depois a foto para a pessoa, para que ela veja. Eu anoto o nome dela. Eu tento deixar tudo bonitinho. Quando não. E às vezes não dá certo, às vezes não é fácil assim. Quando eu vejo que alguma coisa não está bem, a pessoa não gostou, ou não quer, ou ficou um clima ruim, por mais que a foto esteja boa, eu descarto. Eu falo, não.
A foto, o que é uma foto boa? Uma foto boa é quando ela é profundamente humana e ela tocou quem faz, quem foi fotografado e quem viu depois. Quando esse tripé, esse trinômio se fecha, eu falo, opa, temos aqui uma foto boa. Plim! Vamos para a próxima, daí temos outra. Se ela não cumpre esses 3 requisitos, às vezes a pessoa gostou de ser fotografada, às vezes quem viu adorou a foto, mas às vezes ela não foi boa para mim. Eu falo, cara, foi meio rápido isso, eu não pensei muito para fazer, não gosto daquele elemento na foto. Não é uma foto boa. Ou se tem alguma... Você entende? Eu entendi. Eu vou fazer agora passar um pouquinho para o mundo das marcas. Você, além de pesquisador, é professor. E também tem a empresa que dá consultoria para as empresas. Você atua em várias frentes ligadas a marcas. Esse 360 graus aí. Queria que você falasse um pouquinho primeiro. Como que você aborda quando chega um cliente para você? Você vai trabalhar a marca desse cliente. Uhum. Como que é o seu processo de trabalho? Legal. E como que os seus outros trabalhos como professor e pesquisador impactam o seu trabalho em outras empresas? Legal. Eu tenho uma consultoria de branding, né? Branding é você fazer um trabalho de gestão de marca, né? É um movimento que começa no Brasil há uns 20 anos atrás, né? Até 20 anos atrás você tinha só as marcas, as empresas e as agências de publicidade, né? Era só assim, né? Aí um belo dia nasce um terceiro elemento, que são as agências de branding, as consultorias de branding, né? Que ajudam as marcas a construir posicionamentos, né? Porque a agência, com todo respeito, ela até sabe fazer isso, mas quando a agência mete a mão nisso, o olhar fica um pouco enviesado. Porque o olhar sobre a marca tem que ser um olhar externo. A agência, o modelo que é montado no Brasil de agências, ela quer ganhar dinheiro com mídia, né? Quer dizer, então tem umas nuances aqui que a gente daria um outro podcast para a gente falar. Então, eu até daria fazer um podcast com cada um de vocês. A gente vai fazer ainda, vamos tá? fazer. Estamos começando só vamos com vocês. Nessa. Tem muito assunto. Vamos lá. E aí, então, aí surgem essas consultorias de branding. Aí, a coisa de 10 anos atrás, eu fundei a minha consultoria de Hiller Branding. E basicamente eu sou especialista, estrategista em montar posicionamentos de marca, né? Quando a marca não se posiciona, ela não existe. Aliás, ela vai ser mais uma marca como qualquer outra, né? Certamente vai para uma guerra de preço, ela não vai construir diferenciação. Um bom trabalho de posicionamento, o que ele constrói no final do dia? Constrói relevância de marca. E relevância é um conceito que a gente testa em pesquisa, inclusive. Tem marca que é mais relevante, tem marca que é menos relevante, enfim. A relevância da marca é o encaixe da marca na vida das pessoas, né? Sei lá, a Apple é uma marca muito relevante na minha vida, a Adidas é uma marca muito relevante na minha vida, né? Porque está encaixada na minha vida, eu uso a Adidas todos os dias, seja uma meia, um tênis, um boné, enfim, né? Então, um trabalho de posicionamento, que é o que eu faço, é uma coisa muito específica, né? E basicamente é isso, né? Eu sou um consultor, né? Eu sento na frente de um prospect, de uma empresa que demanda esse tipo de serviço e faço aquela pergunta do psicólogo, né? Qual que é o seu problema? O que eu posso te ajudar? Né? Entendo problemas de negócio. Você é um investigador no começo? É um trabalho muito mais de pergunta no começo? Total. É de ouvir, entender, saber fazer as perguntas certas. Eu já escutei de tudo, desde minha marca tá empoeirada, minha marca tá velha, minha marca não tá sexy. A gente escuta de tudo. Mas o que eu faço em 90% dos meus projetos são construir posicionamentos de marca. Né? Então, eu entendo qual é o problema e aí eu proponho ali um framework, né? O que você chamou de processo, né? Cada consultoria tem o seu framework, que é o seu método de trabalho. Uma vez que eu vou construir um novo posicionamento de uma marca de óculos, de uma marca de caneca, de uma marca de biscoito, de uma marca de whatever, eu sigo essa receita de bolo. Eu preciso fazer um bolo? Tem uma receita, né? Farinha, fermento, forno, bolo. Eu vou construir um posicionamento de marca? Tem os ingredientes, tem um processo, tem um framework, tem uma receita a ser seguida, né? E basicamente, o que a gente faz? A gente hackeia, né? Com todo respeito, assim. Eu não vou inventar receita, eu vou ver quais são os melhores bolos do mundo, quais são as marcas mais interessantes do mundo, o que Nike fez para virar o que virou, o que Omo fez para virar o que virou, o que Rexona fez, e eu tento hackear o processo. É o que todas as consultorias fazem, né? Eu vou hackear o framework. E em um tweet aqui para você entender qual que é o framework que eu uso, né? A gente faz um trabalho de mapeamento, de diagnóstico daquela marca, de entender a arena competitiva que aquela marca está inserida, quem são os concorrentes, A gente faz uma pesquisa quali, a gente entende o consumidor, né? Vai ouvir o consumidor, a gente busca ali uma parcela muito específica de consumidores, né? A gente busca os chamados consumidores extremos, que são aqueles caras que
tem uma conexão afetiva com a categoria muito elevada e faz um trabalho de investigação, entrevista em profundidade com esse sujeito. Em pesquisa quali tem um fenômeno que a gente chama, aí vem um pouco do que você comentou depois, o fato de eu ser um pesquisador acadêmico, isso me dá bastante robustez para ter rigor metodológico nas coisas. Não é soltar um formulário num grupo de zap e pegar a resposta. Isso é frágil em termos metodológicos, né? A gente entrevista pessoas certas, elabora um roteiro de investigação. Aliás, eu achei que eu não ia falar isso, mas ChatGPT, Claude, Gemini estão cuspindo roteiros de pesquisa sensacionais. É mesmo? Sensacionais. E você dá um retoque, ele fica muito bom. É que você consegue avaliar. Essa é uma das discussões. Você sabe que é sensacional. Eu não tenho a menor ideia, porque eu não conheço o assunto. Mas tá ficando bom. Tá ficando muito bom. É assim, a AI, ela é pilantra, entre aspas. Ela pega, faz comida requentada, o que já existe, ela reproduz ali e tá muito bom, né? Então a gente pega um consumidor dessa categoria, taca a pesquisa quali nesse cara, pega um segundo, pega um terceiro, tem um fenômeno em pesquisa quali que a gente chama que é um código de saturação. Quando as respostas começam a ficar meio parecidas, a gente encerra a pesquisa. E tento extrair insights poderosos que eu vou envelopar com comunicação, com publicidade, com storytelling e vou tentar inocular outras pessoas com esses insights. É assim que se constrói marca, assim que Nike fez, que Omo fez, que Rexona fez, que eu faço hoje em todos os meus projetos. Então, só para te explicar rapidamente como é que é o meu framework, né? Nos últimos anos, eu construí marca de móveis, acabamos de lançar uma marca de whey protein, lançamos marca de várias categorias, e esse processo de construir marca vale para qualquer categoria, isso que é muito legal. Categoria, tamanho de empresa, setor... It doesn't matter. Construir marca, a gente brinca, construir marca da Volkswagen e da padaria da esquina dá o mesmo trabalho, assim, o processo é o mesmo. Cada categoria tem a sua beleza, Renato. Cada categoria tem o seu desafio, ali, a sua poesia. E o nosso papel como estrategistas é entender onde reside a poesia daquela categoria, com o trabalho de investigação, de pesquisa, e aí eu me visto de pesquisador, né? Eu vou sentar diante do consumidor, assim como eu sentei na frente, bati no vidro de motoristas de Uber holandeses e brasileiros. Oi, tudo bem? Pode conversar comigo para o meu TCC aqui, fazer um trabalho e tal. E aí passa por uma responsabilidade muito ética. Quem sou eu para entrevistar uma pessoa, colher o que sai da boca desse sujeito e tentar transformar em comunicação para tentar vender mais coisa para ele? Então, eu confesso que isso me traz um dilema ético, né, do papel do bom pesquisador. Mas, claro, a gente faz isso com o máximo de respeito, com o máximo de protocolos. Por exemplo, para ir para a Holanda fazer pesquisa, como eu fui com dinheiro público, você não pode sair pesquisando. Eu tive que aprovar o meu projeto, né, no Ministério da Educação. Quando você envolve seres humanos, como assim você sai do seu país para entrevistar pessoas e oferecer um vale-compra para a pessoa como incentivo, faz parte e tal? Então, me passava muito essa questão, sabe? Eu pegar ali uma pessoa, entrevistar, e aí você vai conversar com ela, e eventualmente você repara, seja numa pesquisa acadêmica ou profissional, você repara que a pessoa tem um olhar sobre o mundo eventualmente diametralmente oposto ao seu, e você precisa isolar essas variáveis, né, e ver que se a pessoa tem um olhar diferente do teu, tá tudo bem, cada um tem o seu olhar né? Pegando o que você falou disso, botando aqui da conversa do começo, que você falou, eu enxergo o mundo de acordo com as experiências que eu vivi ao longo da minha vida. Eu vou enxergar uma marca e a mensagem de acordo com as experiências da minha vida. Você pode fazer um negócio assim, para mim isso aqui significa blá, 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 blá. Sim. O outro vai olhar, vai significar... Como é que você trabalha uma marca assim? Então, tudo é subjetivo, né? Tá bom. Mas existe uma objetividade no processo também, né? Assim, sabe, tá chovendo ou não tá chovendo? Não, não tá. Vamos colocar o braço para fora e ver, né? Então, tem uma questão de sentido, mas tem uma questão do que está colocado ali também, né? Mas aí, Renato, a gente se cerca de algumas áreas do conhecimento que nos ajudam a isolar essas variáveis de subjetividade, né? E sim de objetividade. Por exemplo, uma área que eu leciono também, que eu já estudei muito, é a semiótica. A semiótica é uma área do conhecimento que vem lá da linguagem. Me ajuda um pouquinho aí. A semiótica é um negócio muito complexo, assim, né? Você tem hoje aqui em São Paulo, na PUC, você tem mestrado e doutorado na área de semiótica. O primeiro semioticista foi o... como chama? Peirce. Não, o Peirce que inventou... Não, lá o... Humberto Eco. Os gregos lá, o primeiro, deu branco aqui. Arquimedes? O Sócrates. Mas o colega dele ali, o Sócrates, Platão. Platão, essa galera. Aristóteles. Enfim, Grécia Antiga. Aristóteles foi filósofos gregos. Aristóteles foi o primeiro semioticista, né? A semiótica é a ciência que estuda... Quanto tempo livre, hein?
O que mais? Não tinha IA, não fazia nada. É isso. novo. É isso. Aí a semiótica é uma área de conhecimento que estuda o percurso gerativo dos sentidos, né? Assim, se o que está posto num signo está devidamente colocado ali. É uma coisa meio maluca, assim, meio, enfim, uma viagem de ácido, só que não, assim. É uma área de conhecimento super vasta, super ampla, você tem congressos mundiais que estudam isso, né? Então, o mesmo signo pode gerar decodificações completamente diferentes, né? É uma parede branca, para a gente é uma parede branca, mas para uma outra pessoa, você mostra essa parede branca para um sujeito de uma tribo aborígene, ele vai ver outra coisa, né? Para a gente, o luto é preto, para o japonês, o luto é branco, né? Então, a semiótica estuda essas nuances culturais, né, que faz com que os signos sejam percebidos. Então, a gente se servir dessas áreas de conhecimento, isso torna o nosso olhar muito mais cuidadoso, né? Na intenção, teve uma amiga minha que me contou esses dias, eles lançaram um sorvete no Brasil, e o sorvete tinha uma embalagem verde, né? E por uma série de razões, enfim, foi um fracasso total, né? A venda desse sorvete, uma marca super famosa e tal. E tinha tudo para dar certo, uma marca consolidada, mas colocaram uma embalagem verde no sorvete. E não deu certo, e a razão qual foi? Porque quando o cara via aquilo, ele achava que era de chocomenta, né? E o sabor chocomenta não pega no Brasil. O brasileiro não gosta de chocomenta, né? E não tinha nada de chocomenta ali. Mas o percurso gerativo daquele tom de verde... Então, aí eu brinquei, né? Faltou um semioticista no time, né? Se tem um semioticista ali... Errou na cor, Isso. impactou na venda do produto, no sucesso do um produto. semioticista aplicaria um método semiótico. Ele, peraí, tá lindo esse verde, mas o percurso gerativo desse verde aqui vai passar a impressão para as pessoas que aquilo é chocomenta e vai ser um fracasso total. Então, a gente brinca, a semiótica ela atua nessas áreas. Então, eu faço algumas consultorias semióticas para marcas também, na intenção de aplicar esse método para ver se o que está sendo contado ali está realmente dito. Então, já fiz trabalhos para a Ambev, por exemplo, de analisar peças de Brahma, né? Você quer transmitir uma mensagem com essa peça, mas o que você quer transmitir não está colocado aqui. Então, é quase que um gabarito que você coloca. Ele é bem interessante, um negócio que perpassa por muitas áreas do conhecimento. E você dá aula Dou aula sobre isso. Então, também aí mostra o impacto de dar aula. Obviamente, você tem que estudar mais sobre o tema. Totalmente. E estar interagindo com os alunos, ouvindo coisas interessantes, porque são alunos que estão interessados. Assim, essa troca com os alunos deve trazer novos insights e provocações. Super. E é um tema que tem muita literatura também. Muita semiótica. Muita. Você encontra a literatura vasta, antiga, de vários... Mas o Érico, assim, você tem um olhar semiótico também, não tem? Assim, claro. Eu estudei comunicação. Isso eu pulei na introdução ali mas eu estudei comunicação. E em comunicação semiótica você tem ali... Eu estudei durante um semestre ou dois semiótica. Mas para o fotógrafo, a semiótica é muito fértil também, não é? Mas assim, existem teóricos na fotografia que olham que estudam a fotografia sob o olhar da semiótica também. E dos arquétipos também, os arquétipos junguianos e tudo mais. Vamos longe. E, Érico, já que você pulou, você faz fotografias, por exemplo, para uma National Geographic. Como que faz para alguém? Se alguém quiser, eu quero fazer fotos para a National Geographic. E como que você, assim como o Marcos se prepara para trabalhar a marca, como que você se prepara para ter aquela foto? A foto sai do jeito que você... Mas você faz um mapa mental, você faz um check... Como que é? São duas perguntas. Bom, Renato, a parte técnica tem que estar sólida, né? E assim, como não tem uma resposta pronta para essa pergunta, que poderia ir longe, mas assim, você está comprometido com certas verdades, não buscar a verdade, mas porque é relativo. Mas se comprometer em fazer algo verdadeiro, ter convicção do que você está fazendo. Porque o que acontece com muitos fotógrafos, e a gente mal sabe verbalizar, é assim, pô, eu fotografo pra caramba, ontem eu fiz 1000 fotos, hoje mais 2000, mas tá bom. Pô, cara, realmente não sei, deve ter uma foto boa lá no meio. Então, muitos fotógrafos desperdiçam energia e tempo não sabendo ter uma visão clara sobre o que quer sobre o seu trabalho. E o fotógrafo tem a tendência da gente se auto-boicotar também. Será que tá bom? Pô, alguém elogiou. Mas aí será que elogiou porque queria te agradar? Aquilo de fato tá...
tá sólido, tá bom? Então, é muito relativo, é muito complexo, mas assim, eu responderia assim, primeiro a parte técnica, segundo você fazer tudo com muita verdade, com muita sensibilidade ali, e passar a endereçar aquilo para finalidades profissionais. Como você citou a National Geographic, a National agora que, por exemplo, não existe mais a National Geographic impressa, revista no Brasil e foi comprada por uma outra grande corporação. A National dos anos 90 era uma bíblia da fotografia. Era muito boa, muito linda. Então, assim, muitos fotógrafos transformaram aquilo numa meca. Pô, quero ser fotógrafo da National. E quem conseguia era e tal. Assim, e aí eu percorri esse périplo aí, fiz algumas pautas para eles, mas hoje é algo que, assim, eu vejo que aquilo era... Eu estava trabalhando a serviço de uma linguagem de alguém que queria contar uma história para vender revista, etc. Eu não vejo conexão entre o meu trabalho autoral hoje ou fazer alguma coisa específica para a National. Legal. Eu gosto do que eles publicam, tem muita coisa legal. É uma instituição com um olhar ambiental sensacional. Mas, por exemplo, eu penso as minhas fotografias com destinos em exposições, em livros, em postagens, muitas... E como que você prepara? Por exemplo, a foto... A pergunta junto com um exemplo, vai. A foto que eu tenho um quadro lindíssimo, com uma foto, né, do tema água, né, com elas carregando a água ali. Eu olho para aquela foto, eu não vejo só uma foto. Sim. Eu me emociono, né? Ela me traz emoções, eu tento imaginar a vida daquelas pessoas tendo que carregar aquilo, etc. Tal. Como é que você prepara e você sabe, pô, era esse ângulo que eu tinha que pegar, era essa luz que tinha que fazer? Como é que faz? É sensibilidade, é planejamento, é tentativa? Como que é Oportunidade. Isso? Oportunidade, perfeito. A luz da foto, tem fotógrafos que carregam mais no peso de você ter um olhar para a luz e mais, outros menos. A luz para mim é muito importante. E a luz é algo que, se você tiver algumas disciplinas, você pode não controlar, mas ter uma paleta de cores mais apropriada. Um exemplo, você começar a trabalhar nos primeiros horários do dia, no final do dia. Quando eu estou fazendo um trabalho muito outdoor e passou das 11 horas da manhã, pode estar acontecendo assim... A cena mais linda do mundo na minha frente, eu sei que eu vou ter que abrir mão de uma luz, que a luz ali vai estar feia e que isso vai ter um peso forte na foto. Estou generalizando para exemplificar. Então, assim, luz é uma coisa que tem peso para mim. O ângulo, o enquadramento e como fotografar, eu geralmente não penso a posteriori, não. Desculpa, eu não penso a anteriori. Isso. Eu deixo para pensar depois. Então, eu chego no local, garantir que a minha luz está presente. Quando eu estou imerso numa situação que eu vejo que minha luz está ok, que eu quero trabalhar, eu falo, agora é comigo. Então vira um balé. Você começa a sentar, agachar, subir, dançar e buscar. Composições. Para mim, o que é composições? São falando até um pouco de semiótica. Você escolher o que você vai pôr para dentro do quadro. O fotógrafo, ele é 100% responsável pelo que ele escolheu colocar dentro das 4 linhas. Isso é uma foto, isso é outra, isso é outra, isso é outra, isso é outra. E por que você escolheu aquela? Porque na hora, o meu raciocínio mais ou menos é assim, eu testei 125 vezes e nessas 15 primeiras é onde deve estar a minha foto. Porque nas outras eu não consegui, eu sei que eu não consegui. Então eu às vezes até descarto um bolão assim, eu falo, cara, se eu tiver uma foto boa, ela tá nesse joguinho de 12 aqui. E essa foto que você cita, que é uma foto minha que ganhou uma notoriedade muito bonita, que tem 3 mulheres de costas, cada uma carregando uma água na cabeça, que ela tá grande na minha exposição lá no MIS. Eu ainda quero que essa foto seja capa de um livro meu um dia. Uma foto que eu adoro, não muito convencional. É uma foto que eu sabia que ela estava mais ou menos ali. Eu tinha feito umas 5 fotos iguais, só que eu capto as minhas fotos coloridas, e essa é uma foto preto e branco. E aí eu olhava, tinha alguma coisa que eu não gostava, eu não estava convencido. Quando eu cheguei neste arquivo específico e eu o converti para o PB, aí eu falei, nossa, tem algo muito legal aqui. Então, voltando àquilo que eu falei, o fotógrafo ele tem que ter convicção, não é nem convicção, Renato, é consciência mesmo. Eu tenho consciência que essa foto tá muito legal. Por quê?
Porque eu estava na luz certa, eu esperei, eu estava lá para isso, eu tirei 100 e tantas fotos para chegar nela, depois eu trabalhei, eu converti, cheguei nas cores. Então esse resultado final, ele premia, entre aspas, tudo que você tentou antes. Desde a hora que você acordou. Aí você foi pro local, você pediu, nesse caso desse dia, eu pedi permissão para fotografar, para as pessoas da comunidade, pedi permissão para as mulheres, fiz todo o protocolo. Quando eu cliquei, eu estava sendo presenteado. Eu falei, cara, você mereceu, você tentou, você tá aí ralando, conquistou. Então quando eu saio de uma session assim que eu fiz uma foto legal, uma foto boa, eu saio com um sentimento de ter sido presenteado, premiado, sabe? Do tipo, ó, valeu, tentei e deu bom. Então essa aí é uma foto que deu bom. Eu, quando faço um prédio, ou quando faço uma unidade e está pronto e as pessoas estão usando, é mais ou menos o sentimento. Não é isso? Tentamos e funcionou. Deu trabalho. Deu trabalho e funcionou. Tem um tema, que é o storytelling, né? Que permeia muito a parte de marcas, permeia muito a parte de fotografia. Tema super, super relevante. E o passarinho me contou aqui que tem alguma novidade nesse sentido. Nós somos de 2 irmãos, com 2 áreas de atuação diferentes, mas com um tema que conecta essas áreas de uma forma interessante. O que vocês podem contar? O passarinho me contou alguma verdade ou como é que... Me conta um pouquinho mais dessa história que chegou para mim. Que legal, Renato. Não, a gente pensou em usar esse espaço aqui do Calmcast para trazer uma novidade nesse ano de 2026, de tantas transformações, quer dizer, um ano muito, muito barulhento, por razões óbvias, né? Enfim, Copa, eleições, enfim, guerras. Acho que se a marca não tiver clareza de comunicação, ela vai se perder no meio desse tiroteio. Desse ecossistema. Posso só pegar Sem um pouco? dúvida, Assim, essa é uma dúvida que eu tenho. Com tudo tão rápido, tanta coisa acontecendo, como que uma marca se destaca e não se perde no meio de todo o ruído? Não é quem vai falar mais alto, não é quem vai falar mais. Eu acho que quem vai trazer o conteúdo certo no momento certo, né? A gente está usando esse espaço aqui, Renato, até te agradeço por isso, para a gente abrir, né, descortinar para o mercado. A nossa empresa é a The Healer and Branding. Nós estamos criando um spin-off da nossa empresa hoje, que é a The Healer and Real Stories. Que lindo. Que nada mais é do que uma produtora de conteúdo que não usa AI. Né? Acho que a gente jamais vai demonizar AI, nós vamos falar mal de AI, mas a AI desumaniza. É inegável, ela tira o humano do processo, né? De alguma forma. Eu estou usando AI, você está usando, está todo mundo usando AI. E aí a minha provocação para as marcas, a gente está com conversas muito interessantes rolando nesse momento com muitos CMOs, é o seguinte, né? Acho que você deve ter aí 78 iniciativas para esse ano em termos de projetos de comunicação. Use AI onde você quiser, obviamente. AI traz ganhos impressionantes, mas considere a construção de um projeto especial sem uso de AI para buscar verdade. Não é que a AI entrega mentira, mas é uma coisa ali montada, é uma coisa com... Não real. É uma coisa com um certo tom de artificialidade. Então, nós estamos nesse momento, eu estou montando um time de talentos, vamos chamar assim, de produtores de conteúdo, um fotógrafo documental, eu estou juntando outras pessoas, um designer de altíssimo nível, um músico. Estou juntando um grupo de pessoas que produz conteúdo para marcas que não usa AI, na intenção de produzir um conteúdo ali absolutamente verdadeiro, genuíno, raw, vamos chamar assim, né? Comparação, é o disco de vinil? Então, acho que é uma metáfora interessante, né? Quer dizer, no mundo de Tesla, eu não estou vendendo Calhambeck, não é isso, mas andar num belíssimo automóvel dos anos 70, anos 80 ainda tem seu valor. Nesse mundo de streaming, você pegar um vinil e ouvir num bom... Aquele som delicioso do vinil. Eu acho que é uma outra experiência, né? Então, nós estamos abordando algumas marcas na intenção de produção de texto, de fotografia, de vídeo. A gente pede licença para entrar na casa de consumidores e produzir histórias verdadeiras sobre os consumidores das marcas, que é a razão de ser das marcas existirem, né? Então, de verdade, a gente está com conversas muito interessantes, estamos em vias de fechar alguns projetos aí, o mercado está querendo nos ouvir, está querendo entender o que é a The Healer and Real Stories, e a gente está muito animado. Então, te agradeço mais uma vez esse espaço aqui, a gente marca esse momento aqui como, né, o pontapé inicial do kick-off desse projeto, a gente espera ao longo desse ano entrar em outras marcas aí e propor esse tipo de projeto.
Acho que é isso, né, Érico? O Érico, ele é o head de produção visual da iniciativa. Assim, Renato, uma coisa que pessoalmente me incomoda, eu como fotógrafo, brutalmente nesse universo de IA, o IA é sensacional, tá? Assim, por exemplo, nos aplicativos que a gente usa para tratar a fotografia, às vezes você está usando muito IA sem saber. Quando você está ali mexendo numa cor, alterando um fundo de uma foto, já tem um IA trabalhando por trás. Então, por mais que você diga, eu não uso IA, tá usando e não sabe. Então, nos celulares, né? Então, o IA ele está presente, quer você queira ou não. Então, é muito difícil a gente falar, estou excluindo o IA da minha vida. A gente vai entrar num mundo onde você não tem mais opção de não usar a IA. É igual você falar, não vou usar a telefonia, a internet, você fica muito limitado, muito restrito. Mas, como eu ia dizendo, tem um ponto da IA que, para mim, ela mexeu em uma linha de DNA muito delicada, que ela tirou de nós, seres humanos, contadores naturais de histórias, através das fotos, dos vídeos, dos álbuns de família, tirou a capacidade de sermos autênticos e verdadeiros com o que a gente está falando. De 2 anos para cá, eu vou falar que foi de 2 anos para cá, talvez seja mais, mas isso ficou latente para mim de 2 anos para cá. Quando você está numa rede social, você começa, é de verdade ou de mentira isso? Porque antigamente você via a foto, você fala, olha, aconteceu isso aí, uma notícia, aí começou com essa coisa de fake news. Hoje você vê uma foto, você fala, é IA ou não é? Porque caso seja IA, você está mentalmente já desqualificando, jogando lá para baixo. Isso aqui é uma porcaria, isso aqui alguém criou num prompt. Isso aqui... O IA, ele desqualifica o que você está tentando fazer com verdade e com humanidade. A gente está no primeiro momento da história da humanidade que a gente não consegue mais diferenciar se o negócio é verdade ou não. Não consegue mais. É muito louco. Esse texto aqui, ele foi feito por AI, não foi feito. Essa imagem que você está vendo aqui eu tô aqui, eu cutuco aqui, a gente encosta um no outro, por enquanto. É um holograma, não é? Mas são essas questões, né? Acho que a IA, de novo, a gente jamais vai falar mal de IA, mas ela desumaniza o processo. Assim, tem um cantor que eu amo, que é o Nick Cave, que é um cantor australiano, e 2 fãs pediram pro ChatGPT fazer música como se fosse ele. Aí saiu uma música ali como se fosse o Nick Cave escrito, né? Aí ele soltou uma carta para esses fãs. É uma carta que eu leio em sala de aula com meus alunos, inclusive, que ele fala basicamente o seguinte, assim, cara, vocês estão usando a AI, mas assim, a AI, ela mecaniza a criatividade. E o que vocês usarem a AI para fazer música é uma erosão do espírito humano, aquilo que nos mantém vivos, né? Então, a AI faz coisas muito legais, mas a AI jamais faria o solo de Stairway to Heaven. AI jamais escreveria a letra do Let It Be. AI jamais iria construir a rima que o Chico Buarque fez no disco Para Todos, que ele rima leite com River Plate. Né? AI não sabe o que é solidariedade, não sabe o que é carisma, não sabe o que é ironia num texto. Então, assim, tem alguns pontos cegos do mundo da AI que a gente pode simular, mas não sabe o que é empatia. Jamais. Assim, a AI, com todo respeito, comida de micro-ondas, comida requentada pode ser boa também, vai? Uma pizza no dia seguinte no micro-ondas, mas comida, ela pega tudo que já existe, né? O Miguel Nicoleles fala sobre isso, né? A AI, ela não é nem inteligente nem artificial. Primeiro que a inteligência é uma propriedade de organismos vivos, e a AI é um mecanismo, não é um organismo. E não tem nada de artificial ali, porque tem muitos seres humanos ali por trás da AI, conferindo se o cavalo é um cavalo e se a moça loira é uma moça loira. Então, quais são os seres humanos? Obviamente, os mais vulneráveis do planeta. O OpenAI instalou ali um centro de checagem no Quênia, que é um dos países mais precarizados do planeta. O presidente do Quênia já levantou a mão. Olha, pessoal, vocês estão acabando com a saúde mental dos nossos trabalhadores, estão pagando a $1 por dia de trabalho. Ou seja, então tem essas nuances, esses lado B da história da AI, que o quanto que isso arrebenta o planeta em termos energéticos. Quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, o que se consome de energia nesse momento é o equivalente a deixar uma lâmpada de 30 watts acesa por 30 minutos. Então, claro, quando eu pergunto para o Google também tem consumo, ou seja, eu acho que a AI merece um olhar muito cuidadoso, muito amplo, na intenção de que, acho que, de novo, é o que eu falei, usar a AI atrofia nosso processo criativo, eu recorro cada vez menos ao meu processo criativo para criar alguma coisa.
O que vai acontecer com a nossa criatividade daqui a 200 anos? Há quem diga que, assim como um músculo que você não usa, ele atrofia. Você acredita nisso, Renato? Assim, quando você estimula cada vez menos o nosso processo criativo, ele vai se atrofiar? Eu não tenho dúvida disso. Eu quero crer que sim. A gente conversou com... Queria até... Conversando um pouquinho com o Flávio, maneira que foi um entrevistado que a gente fez no outro dia, ele fala disso, do cérebro. Das cicatrizes que ficam no cérebro, de você não estar trabalhando. E assim, a qualquer momento, o que é legal é... Eu perguntei, tenho 50 anos. A qualquer momento, o cérebro é elástico. Você pode trabalhar e fazer o seu cérebro voltar a funcionar. Então, deixando de usar, é como se fosse estar atrofiando o cérebro. Mas a boa notícia é, se alguém está deixando, mas já está com seus 50, 60, 70, não importa a idade, volta a fazer as atividades do dia a dia, volta a você pensar, volta a você criar, volta a você se colocar e usar o cérebro, que ele volta a funcionar. Mas você precisa deixar ele funcionando. E atrofia sim. E atrapalha. Quais os efeitos danosos, se é que há efeitos danosos, desse uso irrefreado de AI? Essa é uma pergunta. Ele fala assim, muita coisa não é no curto prazo. Esse que é o grande mal. Você só começa a descobrir depois de 15, 20, depois de um tempo. Sim. E esse é uma das... acho que dos grandes efeitos. Quando você estava falando, eu lembrei muito da comida orgânica e da comida pasteurizada, e você até usou sem querer o iaco, uma comida pasteurizada, e você, comida orgânica, aquela comida que é mais natural, comida de verdade. Comida de verdade. Então é um pouco do que está fazendo. E eu fiquei pensando assim, eu acho que para muita coisa, as coisas do dia a dia, você tem que fazer, não sei o que, para ser competitivo, para você estar no mercado, nota 10. Nota 10. Você quer fazer a ação, quer fazer o trabalho de marca, quer fazer A em letra maiúscula, O em letra maiúscula. Exato. Humaniza. Pega o Dream Team aqui. Pega o trabalho humano, pega as pessoas que vão exatamente entender o que você está sentindo ali, e as pessoas que enxergarem, que vão ser impactadas, elas vão sentir de verdade aquele toque humano. Sim. E aí vai ser o grande diferencial. Deixa eu achei descrever. Incrível o que vocês estão fazendo, e é um presente para a gente estarem fazendo isso, sério mesmo. Legal. Que é um ponto exatamente onde o mundo dos negócios intersecciona com a fotografia, né? Que é quando você quer contar histórias reais. Imagina essa foto que a gente conversou sobre ela aí na Índia, que eu fiz no Rajastão, dessas 3 mulheres carregando o balde na cabeça. Se a gente fosse mandar criar o ChatGPT para criar uma imagem dessa. Um prompt de 2 linhas. Chat, cria uma imagem de 3 mulheres carregando um balde, andando de costas, preto e branco, num cenário desértico. Pum! Corta para eu saindo da minha casa, indo para Guarulhos, pegando um avião, parando em algum lugar, em Dubai, indo para Delhi, subindo para o Rajastão, aí caminhando e ficando tantos dias no deserto, aí pegando as autorizações, fazendo essa foto. São vidas e atividades e proposições brutalmente distintas. Você dedicar um período da sua vida para ir fazer alguma coisa, onde você quer ter uma entrega de uma reflexão humana sobre uma vida que alguém está levando, que você viu com os teus olhos e você traz, e uma tela que gera uma imagem em pixel que não é real, que não existiu, que está misturando referências que você não sabe de onde. Então, mais uma vez, com usos apropriados, a IA será a maior ferramenta da história da humanidade. Tanto que você vê os saltos que a medicina tem publicado recentemente de curas, de doenças, isso tudo, e a exploração espacial, tudo isso a gente deve ao IA. O IA de 3 anos para cá mudou muito mais nas nossas conquistas do que a gente imagina. Mas eu não quero, por uma questão de escolhas da minha vida, não por razões legais, profissionais, tecnológicas, por escolhas da minha vida, substituir a minha ida ao Rajastão para pisar naquela areia e ver o que aquelas pessoas vivem por um prompt em celular. Não faça isso, também não substitua, porque senão nós vamos perder o brilhantismo do seu trabalho. Eu falei que ia passar rápido. Já passou. Já passaram-se 60 minutos com vocês. Já está feito aqui o convite. Tem muito assunto com você. Tem assunto com vocês dois. Quero ver como que vai daqui a um tempo aí esse projeto lindo que vocês estão começando. Uma delícia falar com mentes criativas, inteligentes e que impactam tanta gente. E mais do que isso, vocês mexem com a emoção das pessoas, com os sentimentos das pessoas. Você através das marcas, você através das fotografias,
mas mexe com o que tem nada mais humano do que as nossas emoções. Obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer estar com vocês dois aqui. Obrigado, Renato. Foi um prazer. Nosso. Adorei a conversa. Conte conosco aí. Valeu, Renato.